Bom, primeira coisa, uma coisa que muitos de vocês me perguntam é a seguinte: professor, qual o melhor simulado a ser feito, né? Como eu digo, não existe um melhor simulado, não tem aquele simulado que é infalível, que você vai fazê-lo e ele vai lhe dar garantia de que você será aprovado. Não, não existe, tá certo? Se existisse um simulado infalível, eu não daria aula para vocês. A gente ia fazer simulado, a gente ia abrir a aula e falar, olha, vai lá, responda aí o simulado e é isso. Entenderam? Na verdade, tá aí, minha gente, o link de simulado são esses. Desenrolem. Na verdade, eu ia fazer isso aí com vocês, se existisse algum simulado infalível. O simulado ele é uma ferramenta de estudo, mas não é a única ferramenta que vocês têm para poder usar, né? A principal ferramenta, como eu digo sempre, é a leitura, tá certo? Então leiam bastante, leiam muito a respeito não só desse assunto, né? Mas se você tem um bom hábito de leitura, você vai também se dar muito bem na prova, porque quem lê bem na prova se dá bem, tá? Se dá muito bem. Então tenham esse cuidado de ler muito. Que mais? Em relação aos simulados, né, a leitura de material didático, né, já passei alguns materiais didáticos para vocês. Vocês terão mais material didático também na próxima aula. Temos as referências de CTB que eu sempre mando para vocês, ó. Vocês vão encontrar isso aqui no CTB, vão encontrar em determinado local, né? Então leiam esses conteúdos, leiam aquilo que a gente já vem comentando há um bom tempo. Então isso é importante para vocês. E vou lançar para vocês lá no grupo do WhatsApp, vocês que são alunos aqui da autoescola, eu lanço lá no grupo do WhatsApp uma lista dos simulados que eu recomendo que vocês façam, tá? Deixa eu pegar aqui, cadê? Quando foi que eu lancei para vocês? Foi no ciclo passado. Esses simulados aqui são os que eu recomendo para vocês fazerem. Lá vocês vão ver que vai ter o simulado do Detran do Paraná, Detran do Rio de Janeiro, Detran de Alagoas, Detran do Espírito Santo e Detran do Pernambuco. Eu não vou explicar como que vocês fazem cada um desses simulados, tá certo? Mas assim, o Detran do Paraná é igual ao Detran de São Paulo, o simulado. Detran de Alagoas é igual ao Detran do Espírito Santo, igual ao Detran do Maranhão, igual ao Detran do Acre. Esses têm a mesma plataforma. Detran de Sergipe tem uma plataforma própria, Detran de Pernambuco tem uma plataforma própria, Detran do Rio tem uma plataforma própria. Para a sala de aula, eu uso do Rio de Janeiro. Porque é o melhor? Não, não é o melhor, tá? Didaticamente, ele é o melhor. Didaticamente. Porque a gente consegue trabalhar bem todas as perguntas. No final, a gente consegue rever todas as perguntas, acertando ou errando. O do Paraná, por exemplo, tem a parte ruim de que ele só mostra os nossos erros, quer dizer, os nossos acertos. Não, são os erros, os acertos ele não mostra. Então, ele tem essa parte ruim. Tá mais fácil ele do Paraná. Desses que eu mandei, eu considero ele que tem um nível um pouco mais alto, tá? O de Pernambuco dá pra gente ver todas as perguntas também, porém, pra sala de aula, ele fica com as letras bem pequenininhas. Então, não dá pra gente trabalhar bem. O de Alagoas, o de Alagoas e o do Espírito Santo, quando vocês forem fazer, ele dá umas travadinhas. Dá umas travadinhas. Serve para vocês treinarem a paciência de vocês, tá? Então aqui a gente tem um simulado que trava muito, beleza? Mais fácil. Evitem buscar por aplicativos, como eu digo. Acessem os links de simulado. Eu coloquei todos esses 5 links para vocês lá darem uma olhadinha e testarem, tá certo? Testem os simulados aí, fundamental. Evitem também fazer buscas no Google assim, simulado Detran isso, simulado Detran aquilo. Evitem. Vai no site do Detran. Por exemplo, para acessar o simulado do Detran do Rio de Janeiro, eu vou no site do Detran do Rio de Janeiro. Chego aqui no site do Detran do Rio de Janeiro, acesso, tá? Ele, e aqui embaixo tem simulado. Clico nele. O link que eu mandei para vocês lá no grupo já vai abrir nessa página aqui, tá certo? Já vai abrir aqui direto, tá? E aqui tem as regrinhas básicas, tem simulado online. Sim, como é que vocês vão usar o simulado como uma ferramenta de estudo? Já esquecendo de falar. Usem
o simulado, vez ou outra com a apostila aberta, vez ou outra com a apostila fechada. Vocês podem consultar o material quantas vezes vocês quiserem quando vocês estão em casa. Então, vai fazer um simulado, dá uma olhadinha e vê, vai lá e faz, né? Consultando o material. Faz sim consultar o material, como vocês estão acostumados. Mas em casa, se você tem essa opção, pô, essa pergunta eu não sei. Vou dar uma olhadinha na apostila, vou pesquisar na apostila, vejo se eu acho a resposta correta. Isso daí ajuda você a fixar a informação. Não faça toda vez o simulado chutando as que vocês não sabem. Procura a resposta, isso ajuda você a guardar a resposta, tá? Se não encontrarem, se vocês tiverem dúvida numa pergunta específica e não encontrarem na apostila, printa a pergunta e manda para mim lá no WhatsApp, que aí assim que eu puder, eu dou uma olhadinha para vocês, tá certo? Vá lá e façam isso. Se eu souber, eu não sou dono de todo o conhecimento, né? Mas se eu souber, eu já vou lá e verifico isso, né? Para vocês, caso vocês não saibam a pergunta, não encontrem a pergunta, tá certo? Mas vamos começar o nosso simulado aqui. A gente tem 60 minutos para fazer o simulado, mas a gente não vai usar esses 60 minutos, né? A gente vai usar um tempo bem inferior, tá certo? Bom, a gente tem um pouco mais aí de 30 minutos para fazer o simulado. Dá para fazer mais ou menos aí em torno de uma questão por minuto, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas é isso, ó. Rola aqui para baixo, tem primeira habilitação. E quando eu clicar aqui, já vai estar valendo o nosso simulado, tá? Então, primeira habilitação, primeira pergunta. Vamos lá. Deixa eu ajustar aqui. Pronto, agora sim. O condutor que possui a carteira nacional de habilitação tem o direito de dirigir. Vocês vão falando aí no chat, tá, minha gente? As respostas de vocês. Letra A. Perdão, tem o direito de dirigir os veículos automotores. Letra A. Para os quais foi habilitado em todo o território nacional. Letra B. Somente no estado em que a CNH foi emitida. Letra C. Com até 3.500 kg e somente no estado de origem. Ou letra D. Em todo o território nacional e qualquer tipo de veículo automotor. Letra A. Muito bom. Letra A. Essa é moleza, né? Essa é molezinha. Segunda pergunta. São informações presentes no certificado de registro de licenciamento do veículo. Letra A. O CPF do proprietário do veículo e a validade do documento. Letra B. O pagamento da taxa anual do IPVA e do seguro DPVAT. Letra C. O número do chassi e a filiação do proprietário. Letra D. A categoria da CNH e a identidade do proprietário. Vamos por eliminação. O que é o CRLV? O CRLV é o documento do carro, documento da moto. É aquele documento que a gente apresenta para o guarda quando a gente é parado, tá certo? Vamos por eliminação. Vamos de baixo para cima eliminando, tá certo? A categoria para dirigir? Não. O documento ele não mostra, para dirigir esse veículo tem que ser categoria A, tem que ser categoria B, tem que ser categoria C. Não mostra. Eu acho que seria uma informação salutar, né? Colocar esse tipo de informação lá no documento, mas não está presente, tá certo? Não está presente, então já elimino essa. O número do registro, sim, ele mostra, mas a filiação do proprietário, tipo, no documento do meu carro, no documento da minha moto, vai estar dizendo, ó, esse carro pertence ao filho de fulano de tal, e de fulano de tal e beltrano de tal. Não, tá? O meu nome, tá? O pagamento da taxa anual do IPVA e do DPVAT é essa, tá? O CPF do proprietário, sim. A validade do documento, não. Poxa, não mostra não a validade, então. Mostra o exercício do documento. Porque cada estado vai regulamentar, né, a questão da validade do CRLV. Entenderam? Então, nesse aqui, mostra o CPF do proprietário, o pagamento da taxa anual do IPVA e do DPVAT, né, que agora é SPVAT. Próxima pergunta, terceira. Para melhorar o convívio e a qualidade de vida, existem alguns princípios que devem ser a base das nossas relações de trânsito. Dentre eles, a dignidade da pessoa humana, que se caracteriza por 2 pontos. Letra A. Modificar o comportamento do condutor
colaborando para a diminuição dos riscos de acidentes de trânsito. Letra B. Considerar as diferenças das pessoas para garantir a igualdade, fundamentando a solidariedade. Letra C. Ser um princípio universal do qual derivam os direitos humanos e os valores e atitudes fundamentais para o convívio social democrático. Letra D. Fundamentar a mobilização das pessoas para a organização dos problemas de trânsito e suas consequências. A gente tem na próxima aula, aula de primeiros socorros, né? Será a nossa próxima aula. E nela eu irei disponibilizar para vocês dois materiais didáticos, na verdade, duas apostilas. Vai aparecer um botãozinho aí no chat para vocês fazerem o download na aula de amanhã. E nesses materiais didáticos, nos dois, tanto de primeiros socorros quanto de direção defensiva, tem falando sobre esses 4 princípios. São 4 princípios. Princípio da corresponsabilidade pela vida social, dignidade da pessoa humana, participação e... qual é outro? Participação, corresponsabilidade pela vida social, dignidade da pessoa humana e igualdade de direitos. Pronto, são esses 4 princípios. Igualdade de direitos, participação, corresponsabilidade pela vida social e dignidade da pessoa humana. Esse aqui, a letra B, é da igualdade de direitos, tá certo? Então não entra nesse bolo. É esse aqui. Se vocês pararem para dar uma lida nesse material, amanhã eu mostro para vocês esse material certinho, tá certo? O pessoal da autoescola recebe, né? Esse material didático, mas são 4 princípios, esses 4 princípios básicos. Tem disponível no site do Detran do Acre, até onde eu sei, dá pra gente baixar lá. Alguns outros Detrans também disponibilizam esse material didático, tá? O de Alagoas, infelizmente, não disponibiliza mais. Próxima pergunta, 4ª. Caso ocorra um acidente com vítimas presas nas ferragens do veículo, o serviço de atendimento às emergências indicado é: letra A, uma ambulância do hospital público mais próximo. Letra B, o resgate de corpo de bombeiros. Letra C, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar. Letra D, um serviço de resgate privado, caso o acidentado possua um convênio médico. Letra B, letra A, letra B, letra A de novo? Vamos lá. Vítimas presas nas ferragens, a gente chama quem? O bombeiro. Resgate do corpo de bombeiro. Ó, minha gente, essa pergunta também aparece assim. No lugar deles colocarem os nomes dos serviços, eles colocam os números. Então, por exemplo, aqui ele bota 192, 193, 190. Aí vamos desmembrar aqui, né? Polícia Militar 190, Polícia Rodoviária Federal 191. Então eles desmembram os números. Compreenderam? Então é outra possível pergunta de prova para vocês. Próxima pergunta, 5ª. O condutor precavido deve estar sempre atento e ter paciência, perdão. O condutor precavido deve estar sempre atento e ter paciência, pois o convívio entre os condutores, letra A, não é motivo de preocupação no trânsito. Letra B, não interessa para a engenharia do trânsito. Letra C, não interessa para o esforço legal. Ou letra D, é importante para a harmonia da sociedade do trânsito. Letra D, muito bom. Letra D. Pensou? Aí é lógica, né, minha gente? É usar a linha de raciocínio, usar o raciocínio lógico nessa daí. Letra 6ª, né, perdão. A ação correta diante de um acidente de trânsito em que a vítima pede água é: letra A, dar somente um copo d'água. Letra B, mantê-la em jejum até que o médico faça a avaliação. Letra C, dar em quantidade suficiente para acalmá-la. Letra D, oferecer leite ao invés de água. Acidentes de trânsito, não oferecemos nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de líquido, porque isso só atrapalha o quadro da vítima caso ela precise de um atendimento hospitalar. É isso? Então, essa aqui será a opção B, como vocês bem colocaram aí no chat, tá? Próxima pergunta, 7ª. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer, dentre outros requisitos. Vamos nós. Letra A, ter idade superior a 18 anos e ser habilitado na categoria B. Letra B, ter idade superior a 21 anos e ser habilitado na categoria B.
de bola. Letra C. Ter idade superior a 21 anos e ser habilitado na categoria D. E letra D. Ter idade superior a 18 anos e não ter cometido nenhuma infração durante os últimos 12 meses. Choveu letra C aí, muito bom. Choveu letra C. Ó. Voltando o microfone, voltou. Ó. Para poder fazer transportes escolares, eu tenho que ser habilitado na categoria D. Tá certo? Só aí eu já matei a pergunta, né? Eu tenho que ser habilitado na categoria D. Tá certo? Mas vamos lá. 21 anos de ser habilitado na categoria B? Não. Categoria B não faz transporte escolar. Mas, por incrível que pareça, se vocês passarem nas escolas da nossa cidade, é muito comum ver a galera fazendo transporte escolar em doblô. Aqui, transporte escolar em spin, né? Em Gol, em Ford Car. Eu vejo isso na escola que meu filho estuda. Entenderam? Eu não sei quem é mais louco. Quem faz o transporte ou quem bota o filho para andar ali. Né? Bom, oitava pergunta. Um candidato que estiver conduzindo em desacordo com as normas referentes à LADV terá a licença suspensa por letra A, 3 meses, letra B, 6 meses, letra C, 12 meses ou letra D, 1 mês. E agora, José. Boa, Natália. Letra B. Na primeira aula, né? No primeiro dia do ciclo, quando a gente fala sobre o processo de habilitação, eu explico o que é a LADV. A LADV é a licença para aprendizagem de direção veicular. Vocês recebem essa licença no agendamento das aulas práticas, lá na recepção da autoescola. E não paga, né? Por isso está incluso em tudo que vocês já pagaram, né? Então é gratuito, entre aspas, né? Mas é gratuito, de certo, porque a autoescola não cobra nenhum valor referente a isso. E caso você perca esse documento, né? Aí de fato a Maria pede para cobra uma taxinha lá. Mas você só pode ir para a rua com esse documento. E junto com ele, como ele não tem foto, né? Para confirmar que aqueles dados ali de fato são seus, você também deve estar com um documento oficial com foto para de fato provar que és você a conduzir, tá? Se você for pego dirigindo um carro de casa, moto de casa com esse documento, você vai ter ela suspensa por 6 meses. Não é para pegar ela e mostrar pro guarda, não. Próxima. São ações que aumentam a segurança no trânsito em caso de chuva. Letra A. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo da frente e ligar o pisca-alerta. Letra B. Manter a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol alto. Letra C. Manter a velocidade de 50 km por hora, aumentar a distância do veículo à frente e ligar o pisca-alerta. Letra D. Letra D. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. E agora? Letra D. Muito bom. Essa aqui tá quase certa, né? O que diferencia essa dessa é o farol, né? Aqui ligar o pisca-alerta, aqui acender o farol baixo. O pisca-alerta a gente só liga com veículo parado, né, minha gente? Solamente com veículo parado. Aí já elimino essa daqui também, na verdade. E o farol alto não, né? A gente viu na aula de condições adversas de tempo, tanto na neblina quanto na chuva, o farol alto acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, letra D. Muito bom. Próxima. 10ª pergunta. O condutor defensivo é aquele que, letra A, pensa que está livre de perigos e riscos de trânsito, basta contar com a sorte. Letra B. Não é apenas um condutor, e sim alguém que se preocupa sempre com a prevenção de acidentes. Letra C. Julga que não comete qualquer tipo de imprudência no trânsito. Letra D. Se defende de agressões e pressões de outros condutores no trânsito, adotando a ideia de que a melhor defesa é o ataque. Letra B. Muito bem, como vocês bem colocaram. Mais uma vez, como eu digo, perguntas de direção defensiva, elas são bem simples, são bem tranquilas de serem trabalhadas. Normalmente, quando a gente olha aquela mais politicamente correta possível. Exemplos
para vocês aqui. 11ª pergunta. O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros é, letra A, permitido apenas no caso de ônibus, desde que a carga seja a bagagem dos passageiros. Letra B, proibido em qualquer circunstância. Cuidado com esses proibido em qualquer circunstância. Permitido em qualquer tipo de veículo, desde que a carga seja a bagagem dos passageiros. É bem redundante, né? Essas duas aqui se parecem bastante. Letra D, permitido desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros. Letra D. Muito bom. Letra D, tá? O busão, né? O busão ele tem a carga a bagagem dos passageiros muitas vezes é uma mala deste tamanho, né? Então, para poder acomodar a bagagem da maneira correta, vai ter que ir em compartimento próprio, não é verdade? Carga lá em local separado. 12ª. A poluição do ar ocasionada pelos veículos tem como causa principal, letra A, a queima dos combustíveis, letra B, o uso excessivo da buzina, letra C, a troca do óleo lubrificante ou letra D, a troca do filtro de ar. Letra A, perfeito. Perfeito. Nós teremos aula de meio ambiente na quarta-feira, né? Quarta-feira. Hoje é segunda, quarta-feira. A gente vai ter, né, que amanhã primeiro socorros na terça. Na quarta a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que uma das principais fontes de poluição do ar é justamente a poluição atmosférica, né? Como a gente fala, a queima de combustível, a poluição industrial e as queimadas, né? São esses três fatores que mais lançam, por exemplo, o dióxido de carbono, né, na atmosfera. Próxima pergunta. 13ª. O condutor do veículo automotor estará agindo corretamente quando? Letra A. Ultrapassar qualquer veículo lento em viadutos ou cruzamentos. Letra B. Der preferência de passagem ao pedestre que estiver nas faixas de segurança onde não existir sinal luminoso. Letra C. Facilitar a ultrapassagem de outro veículo pela direita, diminuindo sua velocidade. Letra D. Der preferência de passagem ao veículo que vier da esquerda em um cruzamento sinalizado. E agora? Qual é? Letra B. Muito bem. Letra B. Tá. Aqui, né? Ultrapassar qualquer veículo em viadutos ou cruzamentos é proibido, né? Infração. Artigo 203, né? Fala disso. Quer dizer, cruzamento 202, né? Viadutos 203. Facilitar a ultrapassagem de outro veículo pela direita. Não, a gente facilita a ultrapassagem pela esquerda, né? Der preferência de passagem ao veículo que vier da esquerda num cruzamento sinalizado. Não, pô. Cruzamento sinalizado respeita a sinalização. Acabou-se, né? Acabou-se. Próxima, 14ª. Quando a vítima de um acidente apresentar sintomas de dormência nos braços e pernas, dores nas costas e no pescoço, é possível que ela tenha fraturado? Letra A, os quadris. Letra B, a coluna. Letra C, o crânio. Ou letra D, as costelas. Chuva de letra B aí, né? Chuva de letra B, muito bom. Coluna. Coluna. Próxima, 15ª. São atributos indispensáveis para se lidar com o público em geral. Letra A, estar descansado e ter dormido bem. Letra B, ser econômico com as finanças. Letra C, ter domínio intelectual. Ou letra D, ser respeitoso e cordial com as pessoas. Trabalhar com o público, né? É difícil lidar com o ser humano? É difícil, mas a gente tem que ser respeitoso e cordial, sempre, né? Próxima. Dirigir de modo a evitar acidentes. Apesar dos erros dos outros motoristas e das condições adversas do trânsito e do tempo, preservando a vida humana e o meio ambiente. O texto refere-se ao conceito de: letra A,
policiamento ostensivo de trânsito? Letra B, de direção defensiva? Letra C, operação de trânsito? Ou letra D, dispositivo de segurança? Esse é o conceito de direção defensiva, muito bom. Às vezes aqui no lugar de direção defensiva está escrito direção segura, tá? Às vezes. Próxima, 17ª. Para se habilitar na categoria que permite conduzir veículos com lotação maior que 8 passageiros, é necessário estar habilitado no mínimo 2 anos na categoria letra A, B, letra B, D, letra C, C ou letra D, E. Eu quero a opção, se é B, se é A, perdão, B, C ou D. Me digam aí. E agora? Dado para confundir. Aqui em Alagoas não existe essa possibilidade de confusão, porque aqui a gente tem números no lugar de letras, tá? Então é 1, 2, 3, 4. Então não tem como se confundir nesse caso, tá certo? Para ir para a categoria D, ou eu tenho 2 caminhos. Ou 1 ano de C, ou 2 anos de B. Com 2 anos de B a gente salta a C e vai direto para D. Então será a habilitação na categoria B de bola, que está representada na alternativa A. Alright? 18ª. Deverão ser licenciados pelo Detran anualmente os veículos. Vamos lá. Elétricos e articulados, semi-reboques e de tração humana. Tração humana é o quê? Vamos lá. Bicicleta, certo? Utilitários e carroças, automotores e bélicos. Vamos lá. Tração humana, bicicleta, não é licenciado, tá? Carroça, não é licenciado. Bélicos não são licenciados. Então, por eliminação, essas aqui. Letra A. Elétricos e articulados. Alright? Elétricos e articulados. As carroças não são licenciadas, tá? Não são. Utilitários, sim. Semi-reboque, sim. Automotores, sim. Mas o que quebra aqui é a tração humana, o que quebra aqui são as carroças, que é uma tração animal, né? E os veículos de uso bélico. Próxima pergunta, 19ª. O procedimento correto quando o motociclista está caído com o capacete na cabeça é: letra A, sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. Letra B, ajudar a vítima a erguer-se do chão. Letra C, remover o capacete se ela estiver inconsciente. Letra D, remover o capacete se ela estiver consciente. Não se remove o capacete de maneira alguma e não pede para a vítima se levantar de maneira alguma. Resta a letra A. Sinaliza, chama o resgate e verifica a respiração. Então, procedimentos corretos. Desses aqui, né? Desses. 20ª pergunta. Só faltam 10 agora. O condutor que está sob efeito de álcool tem a capacidade diminuída para tomada de decisão, redução de perícia, letra C, perda de autoestima ou letra D, capacidade inalterada. Vamos lá. Aqui a gente vai ter capacidade de dirigir inalterada? Não, vai ser alterada. Perda de autoestima? Não. Ganho de autoestima. Redução de perícia? Não. E sim, letra A, capacidade diminuída para tomada de decisão. Letra A. Próxima, 21ª. Em certa rodovia, há um acentuado desnível entre a pista e o acostamento. Por descuido, você, enquanto condutor, saiu com as rodas da direita, as 2 rodas da direita para fora da pista. A conduta correta nessa situação é: letra A, voltar imediatamente à pista, pois é proibido passar pelo acostamento. Letra B, trafegar pelo acostamento e, rapidamente, iniciar a manobra de retorno. Letra C, aumentar bastante a velocidade para facilitar a manobra de retorno à pista. Já eliminei todas as anteriores, resta a letra D. Diminuir a velocidade, verificar se há veículos próximos, sinalizar e retornar para a pista. Para fechar bonitinho essa opção, botaria ali com cuidado e com atenção redobrada e velocidade reduzida. Para deixar fechadinho ali, tá? Perfeito. Então,
Letra D. O 22ª. O processo de eliminação do álcool demora de letra A, 6 a 30 minutos. Letra B, de 2 a 4 horas. Letra C, de 10 a 12 horas. Ou letra D, de 6 a 8 horas. Aqui, eles usam como referência, tá? Um adulto de 1,70, pesando ali em torno de seus 70 quilos. Um homem. Ele, e usando lá aqueles 0,3 miligramas. Mas isso é muito relativo, minha gente. Depende de cada organismo, né? Depende do peso da pessoa, né? Então vai depender. Exemplo clássico, né? Todo mundo conhece uma pessoa que toma sua cervejinha ali, como a gente falou durante a aula. Tem gente que toma uma cerveja e já tá felizão da vida, já tá bebão. E tem gente que toma uma caixa todinha de latinha de cerveja e tá ali, ó, firme. Então, quanto mais se bebe, mais tempo demora para sair o álcool do seu corpo. Então, nessa referência, como eu falei, 1,70 com 75 kg de altura, de peso, 1,70 de altura, bebendo aproximadamente 0,3 mg de álcool por litro de alveolar, ou 0,6 deciligramas de álcool por litro de sangue, vai ficar ali de 6 a 8 horas, tá? Para poder eliminar o álcool. Não tem como acelerar, tá, minha gente? O processo de eliminação do álcool, tá? Não tem como. A placa de advertência à direita alerta os usuários da via que há: primeiro, letra A ali, né? Uma passagem de nível sem barreira. Letra B, uma rua sem saída. Letra C, uma rua impedida. Ou letra D, uma passagem de nível com barreira. E aí, qual que vocês acham? Correto. Letra D, muito bom. Letra D. Passagem de nível com barreira, né? Deixa eu buscar aqui rapidinho o link que mostra as plaquinhas, né, pra gente, ó. Aqui a gente tem as placas, tá? Passagem de nível, qual foi que ele mostrou aqui? Passagem de nível sem barreira. Essa é com barreira, tá? A sem barreira é essa daqui, ó. Passagem de nível sem barreira, tá? O que é a passagem de nível? É um cruzamento de uma via férrea com uma linha ou trilho de uma via, né, de uma rua com a linha férrea ou trilho de bonde com pista própria, tá certo? Mas aqui ele coloca, adverte ao condutor a existência adiante, né? Tá com todo o veículo, a existência adiante de um cruzamento com a linha férrea em nível sem barreira, ou seja, não vai ter aquela cancela fechando, tá certo? Já a com barreira, que é o que a gente viu ali na imagem, vou passar aqui rapidinho, a gente vai ter ela com barreira, né? Adverte o condutor a existência, né, com barreira. A barreira seria cancela ali, ó, fechando, né, a entrada, a passagem deles ou não, tá? A outra opção que a gente tem aqui é uma rua impedida. Não existe a placa de rua impedida, não existe. Existe a placa da rua sem saída. E qual que é a rua da placa sem saída? É essa daqui. Rua sem saída. Certo? Pronto. Estão estudando as placas, não estão, minha gente? Estudem as placas, tá? É importante. Então, nesse caso aqui é uma passagem nível com barreira. Próxima pergunta. 24ª. As linhas de cor amarela posicionadas no centro da pista de rolamento estabelece os trechos com... Olha só, pergunta que a gente trabalhou bem na aula de sinalização, né? Regulamentação de parada para veículos de transporte coletivo. Letra B, permissão ou proibição de ultrapassagem. Letra C, redução da largura útil da pista. Ou letra D, limitação de circulação para determinados tipos de veículo. E agora? Qual que vocês colocam? E aí? Qual que vocês colocam? Lembrando que é a linha amarela no centro da pista de rolamento, tá certo? No centro da pista. Tem um pequeno erro na elaboração dessa pergunta aqui, tá? Mas, na verdade, não na elaboração, mas nas respostas.
Qual que vocês colocariam? Tô na dúvida. Bom, a cor amarela, como ele colocou ali, as linhas de cor amarela, elas informam vias com duplo sentido de circulação. A cor tem essa função, não é isso? De informar o duplo sentido de circulação. Como não tem essa opção ali, eu irei marcar a letra B, tá? Porque as linhas elas podem ser contínuas ou seccionadas, tá? Se ele colocasse ali as linhas contínuas ou seccionadas posicionadas no centro da pista de rolamento, aí de fato seria a letra B. Mas vamos colocar essa aqui e torcer para que a gente tenha acertado, tá certo? Vamos lá. Mas entendam, aqui seria para ele colocar não as linhas de cor amarela, porque a linha branca também tem a função de informar não só a questão da ultrapassagem, mas também das mudanças de faixa. Próxima pergunta, 25ª. Vai. A internet ajudar aqui. Foi. De acordo com os conceitos básicos de direção defensiva, o condutor, ao parar em um acostamento devido às condições climáticas de neblina ou cerração, deverá: letra A, parar o veículo no bordo da via. Letra B, manter o pisca-alerta ligado. Letra C, abrir os vidros do veículo. Ou letra D, ligar o para-brisa, o limpador do para-brisa, perdão. Letra parado, depois que ele para, né? Ao parar em um acostamento. O que é que a gente faz? Mantém o pisca-alerta ligado. E como eu falei durante a aula, não só o pisca-alerta. Mantenha o sistema de iluminação ligado, tá? E lembre que só vai parar se for uma condição muito necessária. Se não for muito necessário ali, ó, velocidade reduzida e segue teu caminho, tá? 26ª pergunta. Essa a gente também trabalhou bem. Em veículos equipados com step diferente dos pneus de rodagem, recomenda-se não incluí-los nos rodízios e nem usá-los a distâncias superiores a letra A, 1.000 km, letra B, 100 km, letra C, 200 km, letra D, 1.500 km. Aqui, lembrem que eu falei, o step foi feito para rodar a menor distância possível. A menor distância possível aqui é quanto? 100 km. Eu disse até, ó, o step foi feito para rodar até a próxima borracharia ou até a próxima loja de pneus. Não invente de estar andando com o step para um lado e para o outro, não. E o step murcho, porque além de ser infração, é perigoso para você, né? Próxima, 27ª, tá já acabando. Ao perceber falhas na sua atenção, o condutor defensivo deve agir da seguinte forma. Letra A, parar o veículo e procurar descansar. Letra B, aumentar a velocidade para chegar rápido. Letra C, beber água e continuar a viagem. Se beber água mantivesse a atenção, eu ia botar água. Ó, minha gente, requisito. Todo mundo tem que ter água aí na casa de vocês. Na sala de aula eu ia deixar o bebedouro dentro da sala de aula, né? Para dar água para esse porro beber. Ultrapassar os outros veículos com atenção. Se eu já tô tendo falha na minha atenção, como é que eu vou ter atenção para ultrapassar? Então, letra A, né? Parar e procurar descansar. Próxima, 28ª. O estado de conservação dos pneus é importante para, letra A, a conservação das pistas de rolamento, perdão. Letra B, evitar o fenômeno da aquaplanagem, garantindo uma aderência adequada ao veículo e ao solo, do veículo ao solo. Letra C, a correta marcação da quilometragem no odômetro. Ou letra D, o conforto dos passageiros. Padrãozinha, né? Essa aqui, quando vem assim, é bacana, né? Que a gente viu bem. Condições dos pneus, né? Impactam diretamente na aquaplanagem, como a gente bem falou. 29ª pergunta. Essa aqui, ó, eu já sei a resposta, mas bora ler. Eu vou aplicar a dica com vocês. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbem o sossego público em desacordo com as normas fixadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Tem como medida administrativa. Letra A, apreensão do veículo. Letra B, remoção do veículo. Letra C, apreensão do veículo. Ou letra D, suspensão do direito de dirigir. E aí? Letra B, muito bom. Letra C não, letra B, tá? Vamos lá. A gente elimina a letra A e a letra C porque não existe apreensão. Não existe. Nem do veículo, nem da CNH, tá?
Ele perguntou aqui, vejam só como é que a gente aplica a dica e responde facinho. Ele pediu o quê? A medida administrativa. Lembram da dica que eu passei para vocês? Medidas administrativas sempre começarão com R ou T. Qual é a única que começa com R? Remoção do veículo. Acabou. Matei. Essa infração a gente vai ver na aula de meio ambiente, que vai ser na próxima quarta. É uma das infrações que aparece lá para vocês. E eu digo, ó, até bom que eu vou falar para vocês. Ó, a gente lembra lá que a gente fez no simulado e caiu essa perguntinha. Eles cobraram justamente a medida administrativa para vocês. Ó, aqui. E, para fechar nosso querido simulado, hoje, letra 30ª, né? Fazem parte do sistema elétrico, bateria, distribuidor e bobina. Letra B, cabeçote, cilindros e pistão. Letra C, carburador e filtro de ar. Letra D, radiador e ventoinha. Vamos por eliminations, né? Cabeçote, cilindro e pistão, não faz, né? Aqui o cabeçote ele é uma parte fixa do motor, né? Uma das partes fixas. Cilindro e pistão ficam dentro do bloco do motor, né? Então são peças móveis que ficam dentro do bloco. Carburador e filtro de ar fazem parte do sistema de alimentação. E radiador e ventoinha parte do sistema de arrefecimento. Aqui. Letra A. Pronto. Finalizamos o nosso simulado. Aí, 34 minutos. Foi difícil? Você achou difícil? Vocês anotaram aí a resposta de vocês? Vão anotando, viu? As respostas quando a gente for fazendo. Quem estiver fazendo pelo YouTube, eu sei que já viu o vídeo no final, né? Mas anote, viu a pergunta, anota a resposta, pausa, né? Lê a resposta direitinho, pausa, vai lá, responde e depois você vê a explicação para ver se acertou. Vamos ver se a gente acertou? Passagem que a gente passou, né? Passagem passou. Vamos ver se a quantidade de pontos que a gente fez. 100%. 100%. Vale ressalvar aquela 28ª, né? Que eu falei para vocês. 28ª, 27ª, 26ª, não, 25ª. Qual foi, meu Deus do céu? Essa aqui, né? Essa daqui é das linhas. Vale ressalvar essa, tá? Eu fui por eliminaçãozinha lógica. Mas lembrando, tem uma pequena... A gente não vai nessas, né? Aqui. Não vai nessas. Por eliminação vem essa daqui, tá? Mas é um erro na elaboração dessa pergunta, tá? Na resposta, na verdade. Beleza? Mas aí é o resultado da prova de vocês, né? Vamos torcer para que vocês acertem pelo menos 21 pontos. Né? Mas quanto mais vocês acertarem, melhor para vocês. Beleza? Quem for assistir esse vídeo depois no YouTube, dá uma olhadinha nos outros vídeos que vem depois. Tá? Se ainda assim não entendeu a explicação no vídeo, printa a tela naquela pergunta específica, manda para mim que eu tento explicar de uma maneira diferente. Beleza? Bom, é isso. Vamos encerrando nosso simulado aqui hoje, tá?